Luís, está a fragilizar também o investimento privado? Sim, Luís, quanto à questão que me coloca, antes de mais, gostaria de endereçar, a partir daqui das câmaras da Palanca TV, os meus mais sentidos pésamos à família do Luís, em particular a família do administrador, que na senda da visita do Presidente da República, recebemos esta triste notícia do passamento físico dos administradores que compõem a circunscrição da província do Luís. Respondendo à tua questão, a situações sociopolítica, socioeconômica do Luís não é uma situação isolada do resto do mundo. A situação, ou do resto de Angola, digo, as províncias todas quase que carecem das mesmas condições. Todos os governadores, pelo menos os mais sinceros, reportam isto dia após dia ao chefe do Estado. A triste condições das estradas, que de certa forma têm dificultado os investimentos e também têm dificultado o escoamento dos produtos da cesta básica ou então o escoamento dos produtos do campo para a grande praça que nós temos, que é Angola. Então, que é Luanda, digo. Então, nesta senda de governação de proximidade que está sendo levado a cabo pelo presidente João Lourenço, porque afinal de contas nós estamos a ver que o presidente João Lourenço está a fazer um diagnóstico. O presidente João Lourenço prometeu na sua campanha que o levou à eleição em 2017, melhorar o que está bem, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. O presidente João Lourenço está na reta final do primeiro mandato, tem que fazer um diagnóstico para saber se conseguiu cumprir com as políticas que ele adotou de 2017 para 2021. Então, é nesta senda que nós estamos a ver um diagnóstico profundo do país que está sendo levado a cabo pelo presidente João Lourenço e pela sua equipa, porque analisando em outubro, muito recentemente, dia 15 de outubro, quando o presidente fazia o seu discurso sobre o Estado da Nação, nós vimos que muitos dados que o presidente apresentava não condiziam com a verdade social de cada localidade. Mas, por esta altura, a estatística mostra que o presidente está a cumprir com a sua agenda daquilo que foi prometido? Não diríamos que o presidente está a cumprir na íntegra com a sua agenda. Estamos aqui a chamar com particular realce a governação de proximidade. Nós estamos a ver as deslocações quase que permanentes do titular do Poder Executivo às províncias, no sentido de se fazer um diagnóstico em loco, de se saber se todas as políticas que foram adotadas foram ou não cumpridas, e as que não foram cumpridas, por que não foram cumpridas e o que deve ser feito para que sejam cumpridas ainda nesse curto espaço de tempo, não é? Porque estamos a ver que o Presidente da República tem agora sensivelmente um ano, ou menos de um ano, para concretizar ainda algumas políticas que foram adotadas em 2017. Mas a presença do chefe do Executivo a uma província é determinante para a mudança social e económica daquela província? Não podíamos afirmar categoricamente que seja uma variável determinante, não é? Mas também oferece mais conforto aos governados e também exerce maior preocupação ao governador, no sentido de que o titular do Poder Executivo, aquele que o nomeou, está a vir fazer uma fiscalização no sentido de se saber se as políticas que foram adotadas tanto pelo Executivo local como pelo Executivo central foram ou não implementadas. Então há aí uma pressão, porque nós temos verificado que sempre que o titular do Poder Executivo vai visitar uma localidade, nós sentimos uma higienização profunda da localidade. Nós sentimos um serviço de iluminação pública, nós sentimos até serviços paliativos das estradas, das vias de acesso aos centros daquela província. Mas isto é sinal de competência governativa ou ao contrário disto? Nós sentimos, não é até sinal de competência ou incompetência, mas sim nós estamos a ver sinal de preocupação. Há gestores mercantilistas. Só na fase em que o Presidente vai visitar?
necessariamente, infelizmente, nós ainda vivemos essa triste realidade de termos ainda governadores que não estão preocupados com o desenvolvimento local. Governadores esses mercantilistas. Porque, atenção, Luís, quem é o nomeado é o Presidente da República, não são os governadores. Muitos desses governadores, com ou sem Presidente Presidente João Lourenço, poderão ser muitos desses reconduzidos, até mesmo por outros governos que venham a ganhar as eleições. Então, quem deve estar mais preocupado com a situação, em primeira instância, é o Presidente da República, o Presidente João Lourenço, que deve saber escolher quem é que vai os auxiliar em determinadas localidades. Aqueles indivíduos que estão comprometidos com o plano da nação, que estão comprometidos com o plano adotado pelo Presidente João Lourenço para a sua implementação naquelas localidades. Caso contrário, vamos assistir, como temos assistido até então, esses governadores que tentam materializar a vontade quando se percebem que o titular do Poder Executivo vai então visitar a sua localidade. Pois, olhamos para a aprovação da redução de 14% para 7% do IVA. Sabemos que este imposto entrou em vigor, isto no dia 1 de outubro de 2019. Já lá vão mais de 2 anos. A cifra ou a taxa que representa a região da SEDEC é exatamente esta de 14%. A questão que se coloca, geralmente é aplicável de forma, digamos que, obrigatória a cumprir com esta norma, ou a sua aplicação depende muito da realidade social e económica do país em que estará a ser implementado? Luís, na senda e até no momento das formações, tanto essas em Sociologia, em Direito, Psicologia, principalmente em Direito, né, que tem a ver com a legislação, nós aprendemos um princípio fundamental que nós dissemos que a lei deve ser o reflexo do solo pátrio. Não necessariamente na China está-se a adotar o IVA de 20% e Angola também deve adotar o IVA de 20%. Angola deve adotar o IVA que se adequa à realidade social. E no âmbito das tarefas fundamentais do Estado, que estão plasmadas na Constituição, nos termos do artigo 21, o Estado deve promover o bem-estar. E nós vimos, e aqui variedíssimas vezes chamamos a atenção ao titular do Poder Executivo, ou seja, passamos as nossas sugestões, tanto ao titular do Poder Executivo, tanto aos órgãos ministeriais que estavam a levar a cabo a implementação do IVA, dizendo que não estávamos no momento ideal para a implementação do IVA na cifra que estava a ser adotada. E é tida como a cifra mais baixa a nível da região da SADC? Mas tendo em consideração a nossa realidade social, é a das mais altas que nós temos. Ok? Nós estamos a dizer que o IVA ou as políticas devem ser, as políticas como as leis devem fazer o reflexo do solo pátrio. E o IVA, a implementação do IVA dos 14% não levou em consideração o tecido econômico do cidadão nacional. Mas porque essa redução pressupõe exatamente o quê? Que sinal é que o Estado está aqui a garantir com esta redução? Que a pressão que a vida do cidadão está a fazer nas políticas do Executivo deve necessariamente o titular do Poder Executivo, os departamentos ministeriais que auxiliam o titular do Poder Executivo a recuarem para dar a garantia, para darem o bem-estar à população. Porque o Estado tem um único objetivo, governar para a população. Não deve governar para a não-população. O Estado não deve governar só para ter legislação, só para se conformar com a situação da região em que está enquadrada. Porque um dos primeiros objetivos é garantir, manter, salvaguardar a vida. Como é que você vai salvaguardar a vida com a mesa vazia? Por quê? Porque muitas famílias deixaram de colocar o pão à mesa, tendo em conta a subida galopante dos preços da cesta básica. Mas o governo, por que não tomou esta decisão muito antes, sabendo que há muitas famílias que estavam e continuam em condições financeiras apertadas? Por que só agora reduzir, não no momento em que se estava a implementar o IVA? Luís, vou voltar a reiterar, o presidente João Lourenço e o Executivo
não está rodeada de muitos bons técnicos. Não faz-se um diagnóstico profundo antes de se implementar certas medidas. E estamos aqui a ver que é falta de trabalho de casa, é falta de um diagnóstico do mercado para a implementação, porque esses recuo, implementação, depois recuo, isso demonstra a fragilidade, demonstra a falta de estudo mesmo, de um diagnóstico mais profundo, para saber se estávamos ou não no momento oportuno para a implementação do IVA na cifra dos 14% ou na cifra dos 7%. João Macongo, por esta altura está a decorrer, digamos que, o festival da campanha eleitoral. Acredita que esta decisão de redução poderá também estar associada a questões políticas? Não podemos desassociar a política da situação social, porque são os políticos que vão adotar medidas para implementarem na sociedade. Para a satisfação das necessidades coletivas vai depender grandemente das decisões políticas. O presidente João Lourenço e a sua governação, nessa fase final, não está a concorrer contra os... Não tem muitos opositores, senão a sociedade, senão a falta dos produtos da cesta básica, senão a subida galopante dos produtos da cesta básica. Então, o que é que deve fazer para garantir um segundo mandato? É reduzir os preços da cesta básica, é reduzir o IVA, retirar mesmo, se for o caso, em certas situações, como nós vimos com a suspensão temporária dos 3 meses. Se ele vai implementando isto, dar a energia, dar a água, dar o emprego, o presidente Lourenço vai ser eleito para mais um mandato. Caso contrário, o presidente vai se ver na contramão para com os eleitores. Então, todas essas políticas devem ser adotadas no sentido de se garantir mais folga à família, que para, de certa forma, também que venha a pesar no momento da decisão de quem é que vai governar os destinos do país para 2022 em diante. Pois bem, estamos mesmo já na reta final. O último momento aqui a refletir tem que ver com a entrega do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico 2022, a Casa das Leis. O setor social continua aqui com maior percentagem. O que dizer deste orçamento, que agora está em 18,78 bilhões de kwanzas? Luís, quanto ao Orçamento Geral do Estado, nós não poderíamos falar muito, porque até o espaço e o tempo que nos reserva não seria suficiente para abordar, mas nós estamos a ver aqui algumas novidades. Nós estamos a sentir que, do ponto de vista social, no que tange ao capítulo da educação, tem uma cifra acrescida em comparação direta com os anos anteriores. Tendo uma comparação direta entre a educação e ao setor da defesa, parece que a maior cifra foi cair para a educação. Isso vai demonstrando o comprometimento e a chamada de atenção do Tratado do Poder Executivo no sentido de se melhorar a qualidade do ensino. Só para citar esses, então estou a crer que neste último orçamento do presidente João Lourenço vamos ter muitas novidades quando o orçamento sair lá das casas se for aprovado, né? As propostas que foram apresentadas, pelo menos, pesam mais agora para o lado social em comparação direta com os anos anteriores. Então, estamos aqui com boas expectativas. Agora, vamos também acompanhar a implementação, porque nós, do ponto de vista formal, formalizamos boas normas, criamos boas ideias, mas na sua execução pecamos muito na execução, na implementação, materialização. Tem muitos orçamentos com planos que até hoje nunca foram implementados, mas os valores saíram do cofre do Estado e depois os destinos, nós nem sabemos qual foi os destinos que deram a essas verbas que deram do cofre do Estado. Tem um minuto, João Macongo. Pronto, o meu minuto vai necessariamente dirigido às famílias mais desfavorecidas nestes momentos e apelar aqui o papel das igrejas, em vez de serem mais mercantilistas, que deveriam adotar o seu papel social mesmo, de dar às famílias, de dar apoio às famílias mais desfavorecidas e apelar que o Executivo seja mais sensível, ouça mais a população. Em vez de estarmos aqui em campanha, em pré-campanha, poderíamos estar aqui num processo de auscultação para, de certa forma, criarmos programas para os futuros governos que vão de encontro com os problemas da população. Pois bem, muito obrigado, João Macongo, por este momento aqui de análise informativa ao domingo na Palanca TV. A promessa é de voltarmos a estar juntos
nas próximas edições. Muito obrigado a nós, da Palanca TV. Nós estamos aqui sempre atentos aos serviços da Palanca TV e ao Serviço da Nação Angolana. Pois bem, e assim, telespectador, terminamos mais um bloco, mais um serviço informativo na Palanca TV ao domingo. Voltaremos dentro de 7 dias com mais temas a analisar aqui na sua estação televisiva. Até lá já sabe que o seu certificado não seja superior ao seu caráter. Boa tarde, Angola.